Deus, glória a E Deus. apesar dos sofrimentos Boa noite a todos. que passei, obrigado pela Sejam todos força muito pra bem-vindos. viver nessa longa caminhada. Se vocês puderem me confirmar que o áudio está ok, se está dando para ouvir a minha voz, me confirmem aí, por favor, se o áudio está chegando bom para vocês aí. Tanto o áudio do hino como o áudio da minha voz. Muito boa noite, graça e paz a todos. Tanto no Facebook como no Instagram. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para mais uma ocasião dada por Deus, para a gente poder estar reunidos através dessas plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, tudo que nós pudermos coletar aqui a gente vai levar para o YouTube, logo após o término da mensagem que ficará gravada aqui, tanto no Facebook como no Instagram, e também através do YouTube, para que a gente possa, paz e mandem. Boa noite para a senhora, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos meditar na palavra, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé, a nossa confiança no Deus vivo, né? Para que Ele possa chegar até a nossa casa através desse encontro nosso aqui, através da palavra de Deus e também da oração, da fé, da comunhão, pois nós estamos muito precisando do Senhor cada vez mais. E é isso que nós iremos fazer aqui, tá bom? A todos que puderem chegar, entrar, participar, certamente compartilhe, envie para outras pessoas que você deseja que possa estar com a gente aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida que eu quero compartilhar com todos vocês. Livro de Provérbios. Provérbio 16 para a gente começar. Graças a Deus, que maravilha, né? A gente poder ouvir esse hino e agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por todas as coisas. Que Deus Ele possa nos abençoar, meus amados irmãos. É tempo da gente ter mais sensibilidade à voz de Deus. Para que Deus, a seu tempo, Ele possa se manifestar em nosso meio e Ele possa operar tudo aquilo que Ele, o Senhor, deseja, quer, irá, né? Realizar por meio da sua vontade, do seu querer. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é seu amigo que vos fala, o Pastor Santos, responsável pelo trabalho da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, aqui na cidade de Riachão do Jacuípe, como também Nova Fátima e ali no bairro de Santa Cruz, em Salvador. Por misericórdia, venho aqui usar esse espaço, usar essa janela que o nosso Deus Ele permite que a gente possa chegar até você, porque esse quadrado aqui que você consegue me ver é uma janela que eu posso chegar até você e você chegar até a mim por meio desse ponto de contato, e assim juntos a gente possa
meditar, orar, falar com Deus, buscar uma direção de Deus, tá? E que Deus, ele possa chegar até você, que nesse momento chegou aqui, até essa transmissão. Você que possa estar passando por alguma dificuldade de saúde, de repente tem alguém que está me assistindo aqui que está com problema de saúde, está doente, está enfermo, está aflito. E eu coloquei na descrição que a última resposta é a de Deus. É sobre isso que eu também quero falar, lá em Provérbios 16. Então, se você quiser ficar até o final, prepare um copo com água como esse, simples. E no final da mensagem, no final da live, no final da transmissão, eu quero orar com você e pedir a Deus que abençoe este copo com água e a gente possa juntos beber dessa água, concentrando a fé nesse Deus vivo, poderoso. Qual é a base, pastor, da sua atitude de orar com um copo d'água? A Bíblia diz que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, através de um copo com água, a água é um ponto de contato, o Espírito de Deus, ele pode derramar o seu poder sobre essa água, e ao bebermos, Deus pode também alcançar nossa vida com seu poder e realizar sinais, prodígios, maravilhas, tudo aquilo que Deus, o Senhor, ele quiser realizar por meio da fé, tá? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós tão somente agirmos a fé, usarmos a fé, Deus, ele pode operar maravilhas, ele pode te curar, te libertar. De repente você está aí, meu irmão, nesse exato momento, com depressão, com síndrome do pânico, com desejo até de morrer, desejo de suicídio. De repente você está endividado, passando por algum problema ruim, alguma notícia desagradável chegou até você, algum corte de trabalho, demissão. Talvez você perdeu o seu comércio, o seu negócio, e está aí preocupado, e você entrou aqui agora, e chegou aqui agora, não foi por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se porventura você pôde chegar até aqui, todos vocês que estão chegando, estão entrando, estão participando, terão a paciência de ficar comigo até o final, até o término da mensagem e participar da oração comigo. Creia que Deus, ele quer, por misericórdia, fazer você parar um pouco aí. Talvez você estava acelerado demais em alguma coisa que você estava fazendo, vendo, e Deus, ele permitiu que a gente agora se encontrasse aqui, se reunisse através dessa transmissão, para ouvir um pouco que ele, o Senhor, queira ou tenha para falar o meu, o seu coração, tá bom? Você que está com a Bíblia aí, Provérbios, para começar. Provérbios 16, palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia, se você tiver ela ao alcance, ou até mesmo através do seu celular, do seu aparelho celular, né? Eu queria dividir com você esse espaço. Amém, missionária Rita, pastor Divino, um abraço para vocês. Glória a Deus. Vamos estar orando sim, com certeza. Vocês são bênção na minha vida. E assim como vocês oram por mim, né? Eu também quero estar orando por vocês. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui juntamente comigo, para participar, para ouvir o que Deus, ele quer falar por misericórdia aqui através dessa mensagem, tá? A palavra de Deus, ela é clara, tá? E ela diz aqui no livro de Provérbios, para a gente poder começar, a respeito de muitos se verem em desespero em determinados momentos e achar que consegue dar um jeito, uma solução para os seus problemas da maneira em que a sua ocasião de necessidade permite. Tem um ditado popular que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Só que é aí que a gente tem que perceber que o perigo, ele mora, ele existe exatamente na necessidade, né? Quer dizer, a necessidade faz o ladrão. Por que não a necessidade faz um cidadão honesto, né? A necessidade faz alguém se tornar puro, justo, né? Diante de Deus e da sociedade. Provérbio 16 diz: do homem são
as preparações do coração, os planos do homem, né? Do homem são as preparações do coração, tá? Porém, a Bíblia diz que do Senhor vem a resposta. Do Senhor tem a resposta para toda e qualquer situação que nós planeje. Se você planejar viajar, se você planejar resolver uma questão pessoal, se você planejar fazer uma cirurgia, se você planejar de alguma forma negociar, buscar por um emprego, toda decisão que nós tomamos, veja comigo aqui nessa mensagem que a resposta final ela vem do nosso Deus. Nossa vida ela está o tempo todo controlada, guiada, dirigida por esse Deus, esse ser supremo, esse espírito de vida que a todo instante, a todo momento, ele conduz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por ele existimos, né? Nos movemos, por ele estamos a cada dia vivos em todos os aspectos, seja ele familiar, trabalhista, profissional, financeiro, sentimental. O que traz a vida de verdade para todo esse nosso contexto de vida é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. E é sobre isso que eu quero trazer até aqui para vocês entenderem que não adianta eu, você, procurarmos fazer todo e qualquer tipo de estratégias, né? Talvez você tenha tentado estratégias na sua vida que todas elas vêm falhando com frequência. Há uma série de fracassos, tropeços, quedas, tombos, prejuízos ocorridos na sua vida ao decorrer do tempo que você muitas vezes não consegue entender o porquê. Eu estive meditando aqui na palavra até chegar aqui em Provérbios 16 e perceba comigo, se a gente for, o tempo não ajuda, mas pegar de Gênesis até Apocalipse, e a gente vai perceber que a criação de Deus acerca do homem, o homem, ele sempre falhou. O homem, ele sempre falhou em tudo. Deus deu autoridade a Adão no jardim para ele governar a terra, os animais, administrar o jardim. E todos nós sabemos que ele falhou. Daí veio os filhos dele, né? Caim e Abel, onde aconteceu e ocorreu o primeiro homicídio, o primeiro crime bárbaro, assassinato, foi dentro de uma família. Veja que Moisés, ele tenta ali mostrar na Gênesis ao povo de Israel, trazer para eles uma consciência de como Deus ele tenta educar seu povo, mostrando através da Gênesis que Deus ele em sua existência nunca falhou. Deus ele nunca errou. Deus ele nunca cometeu nenhum tipo de falha ou erros que nós possamos ou podemos atribuir esse erro a Deus. Não, o tempo todo Deus ele colocou o homem no mundo e com o objetivo do homem dar certo. Só que devido à desobediência, à rebeldia, à malignidade, começando pela desobediência e pela rebeldia de Adão em desobedecer uma ordem de Deus, de não fazer algo que ele tinha proibido de fazer. E claro que o pecado não foi Deus que criou o pecado ele entrou no mundo através do inimigo, né? Deus ele permitiu, é claro, mas não foi Deus quem criou o pecado. O pecado, a Bíblia diz que é exatamente a transgressão da lei. É a desobediência da voz de Deus, da palavra de Deus, seja ela
lida na palavra, meditada, ouvida na mensagem, como você está tendo a oportunidade aqui de ouvir, né, a palavra de Deus, mas tudo dá errado na vida das pessoas exatamente por causa da desobediência do homem à voz de Deus. Por isso que precisamos cada vez mais ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e executar o seu juízo, executar a sua vontade, executar o seu querer. Eu parei na sequência de Moisés falando em Gênesis. Ali Moisés ele mostra, ele narra, né? Se você perceber de Gênesis, Êxodo até Número, é Deus fazendo o povo entender que Ele é Senhor, Ele é Deus, e que o seu povo não deveria jamais carregar uma bagagem de consciência idólatra em querer servir a outros deuses, a nenhum outro Deus, e ouvir também e acreditar em nenhum outro Deus, a que não seja o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o seu Senhor. E ali você vê após Caim e Abel, mais adiante, Deus ele em Noé vê a corrupção do gênero humano, após ali toda aquela descendência de Caim, toda aquela descendência ali que veio proveniente de Adão, uma corrupção, uma violência, uma desobediência, até chegar Noé, e Deus ele está arrependido de ter feito o gênero humano, e ali Deus ele se sente aborrecido a ponto de vir e trazer o dilúvio. No capítulo 6 até o 8 a gente vê ali que Deus ele salva, tira apenas um homem, no total de 8 pessoas com ele. Deus se agradou daquele homem, da fé daquele homem, Noé, e através da sua descendência, da sua geração, Cã, Sem e Jafé, seus 3 filhos, Deus ele dá ali novamente a oportunidade do homem se frutificar na terra, porque o desejo de Deus era esse, se multiplicar na terra, possuir a terra, administrar a terra e também valorizar e dar ouvidos a esse Deus, de maneira que esse Deus ele se agradasse de todo o comportamento do homem. Só que aí a gente sabe que os descendentes de Cã, os cananeus, né? Os cananeus são descendentes de Cã, foi um povo que em todo o tempo se demonstrou em oposição a Deus. E o comportamento daqueles homens até chegar lá no capítulo 9 e 10, na Torre de Babel, eles começaram a novamente dizer, não, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou peregrinar, eu não vou a canto algum, não tem que me faça ir para lugar nenhum, nem Deus, nem ninguém, eu não vou seguir a direção de ninguém, a ordem de ninguém. Eu estou dando apenas aqui uma base para você entender que desde o início a coisa ela tem sido cada vez mais desenfreada. Então eles disseram, a gente não vai nem para de esquerda, nem para direita, nem para lugar nenhum. A gente vai criar uma torre aqui nesse lugar. E ali decidiram criar uma torre que pudesse chegar até o céu. Vejam bem, vejam só. E a gente sabe muito bem que ali Deus ele se irou também com aquele povo. E a Bíblia fala que Deus desceu naquele lugar. Se você ver lá no capítulo 10, 11, ou seja, o juízo de Deus chegou até os homens. De maneira que Deus ele causou confusão de línguas entre eles ali, e aqueles que eles acharam que iam conseguir concluir, realizar, fazer, Deus não deixou. Porque sempre vai prevalecer a vontade de quem? De Deus. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Se a gente observar um pouco mais à frente, veio Sodoma e Gomorra, onde Deus também viu que ali estava tendo coisas horríveis acontecendo naquele lugar. Isso aí já bem mais à frente, acerca de Ló e Abraão. E novamente,
novamente a gente percebe e nota que o homem se mete em coisa errada novamente. Então, se eu parar aqui nesse ponto de onde eu estou e perguntar aos irmãos que estão aqui comigo, aos que estão aqui assistindo, seja no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, né? E vai assistir no YouTube, Deus errou em que até aqui nesse ponto que eu falei? O erro foi de Deus aonde? Veja você, observe você que observa essa mensagem, analisa. Eu estou fazendo uma explanação por alto para não entrar em detalhes pequenos, porque o tempo não permite. Mas Deus errou em quê? Todavia o homem é que sempre errou. O homem sempre errou, sempre falhou, o homem sempre erra. Ô pastor, mas eu já sei disso. Pois é aí que está o problema. A gente sabe e continua como? Errando, né? E aí depois é que a gente se lembra e deseja querer procurar, pedir ajuda de Deus, para que Deus ele possa consertar tudo aquilo que nós fazemos de errado. E por isso que Deus ele viu que o homem ele era um projeto que até então não estava saindo como Deus esperava, não estava dando certo do jeito que Deus esperava. Deus ele acabou com todos ali naquela geração noélica e tirou tudo, só deixou a família de Noé com a expectativa de que as coisas poderiam melhorar, mas cada vez mais a coisa piorava. Foi daí que Deus ele decidiu fazer o resgate da maneira mais certa, enviar o seu filho com a figura da semelhança do pecado, porém não vindo do pecado, porque Jesus ele não nasceu do ato sexual, mas sim do concebimento do Espírito Santo. E aí o plano glorioso, perfeito, maravilhoso do nosso bom Deus, que sempre vai prevalecer a sua vontade, como disse ali o nosso querido saudoso pastor Avelino, sempre a vontade dele vai prevalecer, então tudo se deu e se dá conforme a vontade de Deus, aonde Deus ele envia o seu filho para poder, ele desce ao nosso nível para poder nos elevar ao nível dele. Ele foi concebido, como Paulo disse em Romano, a semelhança de pecado, porém não havia pecado. Por quê? Ele, na sua carne, no seu corpo físico, ele sangrou, ele chorou, ele gemeu, ele sentiu fome, ele sentiu frio, sentiu dores. E ele pôde ter a experiência que nós tivemos, porém, na figura de homem encarnado, o verbo encarnado, ele deu exemplo e provou e mostrou para a gente de que é possível nós, neste corpo mortal, pecaminoso, viver com o desejo e a vontade de agradar a Deus. Porque aquele que amar sua vida nesta vida, perdê-la-á na eternidade. Mas aquele que odiar sua vida, ou seja, aquele que não sentir prazer no pecado, nas coisas deste mundo, então certamente ganhará a vida eterna. Pois esse é um resumo do plano infalível de Deus, ao qual ele projetou para mim e para você. E eis o motivo de muitos estarem planejando de maneira errada e por não estarem sendo dirigidos pelo Espírito Santo, eis a questão de muitos fracassos, de muitas perdas, muitos estarem falidos em seus casamentos, saúde, vida econômica, profissional, ministerial. Porque se a gente olhar hoje, eu não quero entrar em mérito de religião, não uso esse espaço aqui para falar de religião, mas hoje em dia, meu irmão, se você tem uma congregação, se você tem um local que você busca a Deus, se você tem um lugar que você é zelado, se você tem um lugar que realmente as pessoas levam a sério a obra de Deus, o Evangelho, tem comprometimento com a palavra, compromisso com Deus, então zele da sua congregação, zele das pessoas que estão ali, sejam
missionário, uma missionária, um obreiro, um pastor, um diácono, um bispo, um padre, seja quem for, zela pela palavra, prega a palavra verdadeiramente. Então zele, valorize. Sabe por quê? Eu me lembro de Jacó. Jacó, ele dormia foragido, fugindo do irmão. E quando ele se deparou lá no deserto de Arã, de Padã Arã, dormindo sobre uma pedra, Jacó, quando ele teve a visão da escada, que os anjos subiam e desciam, então ele percebeu que ele estava diante de uma grande porta e uma grande oportunidade. Ele disse, despertando do seu sono: este lugar é a casa de Deus. Eu não sabia. Quão temível é este lugar. Ele até mudou o nome, chamou de Betel. De Luz passou a chamar Betel naquele lugar, naquele local. Então ali ele pôde valorizar a importância do que significava para ele a casa do Senhor. Ele recebeu uma visão do reino dos céus. Anjos subiam e desciam. Creio eu que naquele momento em que Jacó dormia e sonhava, anjos levavam os pedidos e descia com as respostas de Jacó. E a gente crê, a gente acredita, meus amados irmãos, que naquele instante ali, Jacó, ele teve a consciência da importância da casa de Deus para a vida dele. Eu não quero aqui de forma nenhuma levantar bandeira de denominação ou de religião, não é isso. Mas a gente tem que aprender a dar mais valor e respeito ao lugar que Deus ele nos permite ter como lugar de congregar, de cultuar, de adorar a esse Deus. Deus ele conhece as intenções. Por isso que muitos, têm fracassado, como eu havia dito no começo, ministerialmente, espiritualmente, na sua jornada como crente, como cristão, porque muitos querem aparecer para o homem, muitos querem mostrar serviço para o homem, muitos querem ser visto e não serviço para o reino de Deus. E com isso, a bajulação, com isso, a puxação de saco, com isso, a adulação. E aí, ao invés de fazer a obra de Deus de todo o coração, com sinceridade, com amor, com verdade, acabam que fazem a obra de Deus relaxadamente. Isso é para todos. Membros que vão para a igreja e na hora da mensagem ficam teclando no celular, conversando, mandando mensagem, vendo vídeo, até jogando. Eu já vi membros, pessoas, durante o culto, na hora da mensagem da palavra, jogando. Esses dias, se eu não me engano foi ontem, eu vi um vídeo de uma missionária orando pelas crianças em um altar. E agora está uma moda terrível, um vício terrível dos adolescentes de todas as classes, cristãos, católicos, evangélicos, sem religião, com essa dancinha do TikTok. É um vício terrível. Você flagra os jovens parados, dançando sem ter música nenhuma, ou seja, aquilo já está causando uma certa doença mental na mente dos jovens, aonde eles, além deles ficarem trancados no quarto fazendo dancinhas sensuais, danças diabólicas, e faz símbolo de chifre e tanta coisa que não sabem o significado daquilo, estão amaldiçoando a casa deles e a própria vida deles. É por isso que muitos estão nervosos, agitados, perturbados, desobedientes, rebeldes. Aí eu pergunto, quem é que está errando? Quem é que está errando? É Deus? Não. Primeiramente os pais, porque os pais são responsáveis e autoridade sobre os filhos. E pega um aparelho celular e chega e entrega na mão de um filho que não tem capacidade e responsabilidade nenhuma de poder administrar um aparelho desse, sem saber que isso aqui é uma via de mão dupla, tem coisas boas e coisas ruins. Coisas boas e coisas ruins. E aí você muitas vezes quer ver o menino quieto, parado,
tranquilo, sossegado, para não lhe incomodar, para não te perturbar, para não te abusar, e você acaba destruindo muitas vezes a criança. Destruindo a criança. Porque a criança, ela acaba se deixando levar, se vai por uma via ali sem volta. Pornografia, palavrão, coisas mundanas, e aí os valores vão tudo sendo prejudicados. Tudo sendo prejudicados ali. Então, eu vi aquela criança que no momento que ela estava no altar com mais outras crianças, e a missionária orava, uma pastora, se eu não me engano, e ali a criança, enquanto ela orava, dançava as musiquinhas do TikTok no momento da oração. E aí agora, volta e meia, você vê mensagens fakes de jovens mandando alertas de massacre em escolas como trote para poder faltar à escola, prejudicar outras crianças, causar pânico, medo. Meu Deus, que geração é essa que a gente está tendo? Que geração é essa que a gente está tendo? Meu Deus do céu, que mundo é esse? Aonde nós iremos parar? Será que você, pai, mãe, tio, vô, você que é irmão, que tem visto essas coisas acontecer dentro da sua casa, está achando que isso tudo está normal, é natural, é comum isso para você? Será que não é através dessas brechas que o diabo ele acha acesso na vida dos jovens, na vida dos filhos, e também isso afeta os casamentos, afeta os pais? Quantas mães de família estão deixando seus afazeres de lado por causa de tecnologia, de ficar presa horas em celular, mas não tem tempo para pegar a Bíblia, para orar, para buscar Deus, e a vida espiritual cada vez mais uma derrota. Isso eu posso se estender a todos, tanto de membros como obreiros, pastores, missionárias e tudo. Eu generalizo, eu me incluo no meio disso. Eu uso a ferramenta, o celular, a internet, como eu estou usando aqui agora, com esses fins de trabalho, para a pregação do evangelho, para a evangelização, para publicação do alcance do evangelho a todos, e também assuntos particulares, pessoais. Agora, eu domino o celular, mas o celular ele não me domina. Ele não interfere na minha vida espiritual com Deus. Ele não destrói a minha vida espiritual com Deus. Ele não estraga o meu relacionamento com Deus, porque eu procuro fazer uso de uma forma benéfica para a minha vida espiritual, para o meu crescimento espiritual. Então, por isso, nós podemos analisar e ver que Deus ele não falha na sua criação, ele não falha na sua operação, ele não falha no seu agir, não. Quando Deus desceu em Sodoma e Gomorra, que ele viu tanta bagaceira naquele lugar, idolatria, violência, prostituição, tanta sodomia ali, a ponto até dos moradores daquele lugar querer ter relacionamento sexual com os anjos que foram ali naquele lugar salvar, resgatar Ló. Então você vê que o temor hoje de Deus é quase zero. E aí agora, por exemplo, época de mês de junho, festa junina, o Nordeste é típico para isso, mas também outras partes do nosso Brasil e do mundo, muitas vezes é comemorado, né, essa festa pagã, né, que é uma festa pagã. E aí, meu irmão, estão se esquecendo de que os sinais do Apocalipse, está aí a epidemia. Olha a varíola do macaco aí agora. Olha a varíola do macaco aí agora. Que também, se você não usar máscara, não se prevenir, não se cuidar, é uma maldição, uma praga, uma doença que vem sobre o alto da cabeça da pessoa, enchendo a pessoa de ferida. Já tem 3 casos confirmados em análise no Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, se eu não me engano. Eu estive vendo mais cedo.
E o povo está preocupado com forró, com farra, com festa, com cantor famoso. Preocupado em se aglomerar, em estar ali no meio, curtindo. E se esquece do temor de Deus. Se esquece de que é tempo de buscar o Senhor. Não estão nem aí se podem correr o risco de adoecer ou de levar a doença para casa e contaminar a família. Já se esqueceram de quantos já se foram. E a gente percebe que muitos só acreditam, só botam fé quando a coisa acontece dentro de casa, quando perder um filho. Faraó, ele só botou fé, mesmo assim ainda incrédulo, quando o filho dele morreu, o anjo da morte levou o filho dele, Ramsés. Moisés falou com ele por diversas vezes. E qual é a preocupação que Deus tem? Qual era a preocupação que Deus tinha através de Moisés? Não era que exatamente o povo dele, Israel, não se contaminasse com o comportamento dos egípcios? E hoje qual é o desejo de Deus? Mateus 4. A palavra de Deus ela diz assim no livro de Mateus 4. O versículo 17. Mateus 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Vamos ver o que Deus fala? Mateus 4, versículo 17. Minha Bíblia aqui ela é pequenininha, mas vamos lá. Diz assim. Eu vou ler o 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz, ela tem chegado até muitos, até todos que têm aceitado a luz, recebido a luz, né? Todos que têm desejado a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, a luz dos homens. Então, muitos têm recebido essa luz. E ainda que estejam, conforme diz as Escrituras, né? A paz, irmã Camila. Boa noite. Muitos têm visto que Deus ele tem alcançado você, ainda que você esteja no vale da sombra da morte. Ainda que você esteja, nesse momento eu estou agora falando, tem pessoas que estão sob efeito de droga, sob efeito de maconha, de cocaína, de crack ou de bebida, ou até mesmo na vida errada. Quantos que eu tenho pregado aqui, que muitas vezes se comunicam no privado comigo, que estão vivendo em vidas erradas, e pessoas afastadas do caminho do Senhor, afastadas do Evangelho, até afastadas do altar. Pessoas que um dia já esteve no altar pregando a palavra de Deus. E outra, tem muitos que às vezes a gente está aqui pregando, está no altar, mas mesmo assim, fazendo tudo errado. E aí eu te digo, será que Deus não está vendo isso? A luz chegou até você em momentos que você estava em vale de sombra de morte, em região de trevas. A luz raiou, a luz brilhou, a luz tem brilhado, a luz tem chegado, a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o quê? Para os meus caminhos. A luz, palavra do Senhor. Essa é a luz. A luz que Deus ele tem feito chegar à minha vida e à sua vida, sobre nós. O meu horário são 21h43. Eu não vou me alongar, não vou terminar, não vai passar das 10, tá? Então, entendam isso. Entendam que no versículo 17 a palavra diz, desde então começou Jesus a pregar. Observe que o começo do ministério dele, qual foi a base do começo do ministério do Senhor? Versículo 17. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o que é que você deseja que eu venha aqui pregar? Que eu venha revelar seu CPF? Que eu venha aqui revelar sua data de nascimento? Que eu venha aqui revelar quem foi que fez a macumba para você no cemitério? Na encruzilhada?
Você quer maior revelação do que essa aqui que eu estou fazendo para você na palavra? Que o começo do ministério de Jesus, ele deixou bem claro que o desejo dele, quando ele alcança a sua vida e a minha vida, ele quer que eu e você se arrependa. O arrependimento. Eu preguei ontem na igreja sobre Davi, lá em Salmo 51, onde ele confessa e se arrepende do seu erro, quando ele adulterou com Batseba e matou o soldado Urias. Se ele não tivesse confessado o pecado dele e se arrependido, vocês acham que Davi teria sido salvo? Vocês acham que Davi teria alcançado um coração segundo o coração de Deus? Não. Davi, ele se arrependeu, até porque está escrito em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Não há um justo sequer que não peque. Todos pecaram. Porém, qual o desejo de Deus? Deus, ele quer que eu, você, se arrependa e deixe. Que a gente confesse, se arrependa e deixe. Porque há muitos que falam, até engana a si próprio. Não, a partir de tal dia eu vou começar a dieta. A partir de tal dia eu vou para a academia. A partir de tal dia eu paro de fumar. A partir de tal dia eu paro de beber. Quando está mal, uma tosse braba, uma cirrose braba, quando uma doença ataca, quando um problema chega, uma doença incurável chega, quando o dinheiro acaba, o recurso acaba, que não tem mais para usar droga, para poder se acabar na droga, aí vem a depressão, o peso na consciência vem, né? E aí muitos tentam se arrepender, muitas vezes é tarde. Só que a gente tem que se lembrar que tanto Deus, ele está olhando para os nossos passos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, ele está atento a cada passo que a gente dá. Cada passo. Não é preciso pregador A, B ou C estar atrás de mim, de você, sondando o que a gente faz ou deixa de fazer, porque isso não vai trazer nenhum tipo de consequência para a sua vida. O pregador, no máximo, ele vai lhe orientar. Mas aquilo que Deus ele possa realizar sobre a sua vida, mediante ao juízo dele, entenda uma coisa, Deus desceu na Torre de Babel ali, no meio daquele povo rebelde que disse, eu não quero saber de Deus. Eu não estou nem aí para a ordem de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus, não estou nem aí, eu vou fazer a torre e vou subir. Eu não vou para lá nem para cá, ele quer que eu peregrine sobre a terra, eu não vou peregrinar coisa nenhuma. É nós mesmo e acabou. Onde é que Deus estava ali no meio daquele povo? E Deus desceu ali com juízo. Sodoma e Gomorra, todos achavam também que podia viver de forma libertina. Deus, ele dá liberdade para o homem, mas não para ele fazer o que ele quer. É até mesmo para poder ele ser provado por Deus, para ver até onde ele vai. Mas quando Deus, ele puxa a corda, o arroxo de Deus na vida de uma pessoa, Davi disse que ele estava se sentindo todo esmagado por causa do peso da mão de Deus sobre a vida dele, por causa do adultério que ele praticou e por causa do crime que ele cometeu. E Davi, ele confessou, ele falou, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Eu reconheço que eu errei contra ti. Eu desejo me arrepender e preciso do teu perdão. Se Davi ele não reconhecesse que precisava, que era carente do perdão de Deus, Davi ele tinha ficado sem a salvação. E hoje a gente percebe que as pessoas, tá nem aí. Tá nem aí. Isaías disse assim, quem creu em nossa pregação? A quem se mostrou, a quem se revelou o braço do Senhor? A quem a mão de Deus ela tem alcançado? Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus ele tem chegado até a gente. Deus ele tem feito justiça, Deus ele tem feito juízo. Deus, olha só como está a situação lá no Pernambuco. Vocês acham que isso é o quê? Será que tem alguma coisa ali que está acontecendo que está desagradando a Deus para aquilo ali está acontecendo? Quem controla o tempo é quem? As águas. Quem mandou o dilúvio foi quem? Não estou querendo dizer que ali é dilúvio, mas a proporção e a demanda de água que ali entrou, chegou, já está quase 100 vidas computadas como mortas e mais de 70 desaparecidas, quase 200 pessoas que foi contabilizado pelos órgãos. E nós também vamos esperar chegar o quê? Que tempestade, que aguaceiro.
Jesus disse que aquele que tem a vida alicerçada na rocha pode vir o aguaceiro que for. Não tem água para derrubar, não tem água para derrubar sua casa, sua vida, destruir sua vida, não. Agora, se a sua casa estiver alicerçada na areia, experimente ficar na beira da praia. Veja quando a onda vai e vem na beira da areia, para você ver como você vai afundando. Se você ficar ali 1h30, 2 horas, você chega na cintura ou passa. E acaba afundando. Então Jesus deixou bem claro que a luz dele está chegando na vida de muitas pessoas. O problema é que tem muitas pessoas que são rebeldes, desobedientes, está batendo de frente. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro. Eu não sou absoluto, não sou melhor do que ninguém, não sou o dono da verdade, não sou a palmatória do mundo, não. Mas eu escolhi viver em paz com Deus. Eu escolhi ter paz. Eu e minha família escolhemos ter paz. Então, a Bíblia fala: empenhe-se para buscar paz. Empenhe-se por buscar paz. Para que assim você possa achar ela. A paz não está num copo de cachaça. A paz não está no baseado. A paz não está na carreira de cocaína ou numa pipa de crack. A paz não está numa balada, numa noitada. Não, de forma alguma. A paz ela está em Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E o princípio do ministério dele tem que ser o princípio do nosso ministério. Se você realmente... Quando Pedro ele puxou da espada, dizendo que iria para cima dos soldados quando vieram prender Jesus, que ele chegou até a cortar a orelha de Malco, Jesus falou: Pedro, eu não preciso de que você me defenda com espada, não. Se eu quiser aqui, eu tenho ao meu dispor 12 legiões de anjos. Jesus não precisava da espada de Pedro. Jesus não precisa da minha arma, da sua arma. Não, de forma alguma. Porém, Jesus, ele contando com 12 legiões de anjos, ele preferiu contar com quem? Com 12 homens. E todos 12 falharam. Todos 12 deixaram a desejar por várias vezes. Cochilavam, não entendiam o que ele dizia. Homens de pouca fé. Afundou nas águas. Roubava. Duvidava. Era incrédulo. Não jejuava e orava para poder expulsar demônio das pessoas. E desde o começo da live até aqui, eu quero que você entenda, se você se enquadrar no contexto, se você se inserir no contexto, quem é que está falhando aqui? É Deus ou você? Todos os homens falharam. E isso inclui, não é só o sexo masculino, não. Isso não inclui só os homens no sentido do sexo masculino. Isso inclui a raça humana. Isso não deixa de fora as mulheres, até porque a queda do homem foi a Eva, a mulher. O pecado entrou através do diabo. O intuito do diabo é nos levar a pecar. Ele vive pecando desde o princípio. Pai do Senhor, meu bispo Daniel, que Deus abençoe o senhor. Aquele abraço, meu irmão, meu respeito, consideração, admiração pela sua pessoa e família, viu? Um abraço pelo senhor, pela sua família, tudo de bom para a sua vida, sucesso e bênção no seu ministério. Deus abençoe cada vez mais. Então, amados, se a gente analisar, se a gente perceber, o erro está em nós. O erro está em nós. Não tem ninguém perfeito, não tem pastor perfeito, não tem obreiro perfeito, bispo perfeito, padre perfeito, apóstolo perfeito. Perfeito é Cristo. E ele veio ao mundo exatamente para ensinar corretamente, ensinar direito, ensinar o certo. O que é certo. Pedro disse: antes o que importa é agradar a Deus do que aos homens. Eu nunca desejei, nunca quis, nunca fui de obedecer orientações de homens. Eu sempre segui a voz do Espírito Santo e continuo seguindo a voz do Espírito Santo. É por isso que glória a Deus, eu louvo a Deus, que o meu ministério ele sempre foi uma bênção, com toda humildade, e vai continuar enquanto eu me manter dando ouvido à voz de Deus, seguindo a voz de Deus.
porque eu dependo dele. E se você também entender isso, compreender isso, então certamente você vai ver que Deus ele vai fazer de você um campeão, vencedor. Por quê? Paulo disse, em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então, meu irmão, talvez você está aqui, está afastado, né? Afastado dos caminhos do Senhor, né? E não sabe o motivo e o porquê de muitas coisas estar dando errado. Você tem resistido à voz de Deus. O Espírito Santo, ele cobra, ele nos convence do juízo e do pecado. É o único que nos convence. Homem nenhum, eu não espero de ninguém poder chegar para conseguir me convencer, porque não dá, a gente até finge ali, não, é verdade, estou errado e tal, mas aí depois, passou um dia, uma hora, 2 dias, você vai e comete o erro de novo. Agora o Espírito Santo não, ele está ali, você vai errar de novo, vai mentir de novo, vai enganar de novo, vai beber de novo, vai usar droga de novo, e nessa pessoa vai se degradando, se destruindo, se acabando, e se afundando em um abismo chamando o outro, e cada vez pior, e demônio sobre demônio. Passa 3 meses na igreja bem, a vida vai arrumando, vai organizando, vai dando tudo certo. Daqui a pouco influência, não, chegou São João, e aí licor, cachaça, festa, farra, e aí é uma vida de derrota. Daqui a pouco, meu irmão, engravida, uma gravidez mal indesejada, é uma doença, é um desemprego, que nem um irmão deu testemunho, falou, olha, 2 vezes, em plena época de São João, eu me afastei do Senhor, perdi 2 empregos, ótimo, tinha 2 empregos, 2 vezes que houve festa de São João, ele errou na primeira, repetiu o erro, e aí eu creio que ele aprendeu nessa. Então, vocês não sabem o trabalho que é para um pastor, para um bispo, para um dirigente de uma obra, conseguir ganhar uma alma. A Bíblia diz que a coisa é tão difícil, é tão complicada ganhar uma alma para Cristo, que a Bíblia fala que o céu entra em festa. Quando o pecador se arrepende, a gente consegue ganhar uma alma para Jesus. Agora, se o céu ele fica em festa, né? Quando uma alma ela se arrepende e se entrega para Jesus. Agora imagina como o inferno não fica. Como uma alma ela desobedece a Deus. Imagina aí o diabo batendo palma, comemorando, pulando de alegria. Peca mesmo. Vai fundo. E olha que o diabo fala, hein? Aí vem você diz que é o tal do coração, que é a voz do coração, mas não. Até porque a Bíblia fala que até esse aí, o coração é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, meu irmão, a base está aí. Se arrependa porque o reino dos céus está aí. O juízo de Deus está aí. Após a morte vem juízo. Não dá tempo de querer consertar. Não dá tempo de querer corrigir. Não dá tempo de querer reverter. Não dá tempo de querer mudar. Não dá tempo de querer voltar atrás. As chances estão aí diante de todos nós o tempo todo. Se você tem uma igreja próxima de você, vá buscar Deus. Vá buscar Deus. Se você não se sentir bem aonde você estiver, procure outro lugar onde você se sinta bem. O que importa é você buscar a Deus enquanto você pode buscar, enquanto você pode achar. Enquanto você pode achar, busque. Porque a amizade não vai te salvar. Dinheiro não vai te salvar. Trabalho não vai te salvar. Namorado não vai te salvar. Amiga não vai te salvar. Pai não vai te salvar. Mãe não vai te salvar. Religião não vai te salvar também. Só Jesus Cristo salva, cura e liberta. Somente Ele, mais ninguém. Não há outro nome que possa salvar. Não existe outro nome. Esse nome foi conferido autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então, por mais que você abra a boca e diga, eu estou careca de saber disso, e não está obedecendo por quê? Não está praticando por quê? Não está vivendo por quê? Porque você não respeita a palavra. Porque você não respeita a autoridade de Deus. A verdade dói, né? A verdade dói. Todos que pregam a verdade e falam a verdade são odiados. Todos que pregam a verdade e falam a verdade são odiados. Ninguém gosta de quem prega a verdade e fala a verdade. Não é soberba, não. Não é arrogância, nada disso não, pelo contrário.
É porque a gente um dia, quem prega a palavra de Deus tem a responsabilidade de ensinar corretamente, porque um dia vai prestar conta. Vai prestar conta. Nós vamos prestar conta. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então eu não estou nem aí se vai desagradar isto ou aquilo, se não vai gostar da forma que Deus me usa para pregar a palavra dele. É como eu disse, eu não vim aqui para revelar CPF, nem pedir Pix para ninguém, não vim aqui para poder usar o espaço para jogar fora a oportunidade. De forma nenhuma. Eu quero aqui apenas aproveitar o espaço, ainda que seja uma pessoa que esteja aqui no Face ou no Instagram, que diga essa palavra foi para mim, eu tenho que me consertar, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar meu jeito de ser. Eu vou voltar à prática das primeiras obras, do primeiro amor, vou voltar para o lugar que eu não deveria ter saído. Reflita sobre isso. Faça um concerto com Deus hoje, agora, não espere para amanhã não. Porque nessa de esperar para depois é aí que o diabo ele vai colocar dúvida, vai colocar bandejas diante de você. E aí você vai enfraquecer novamente, e aí vai recair, e de recaída em recaída você vai acabar caindo no abismo de vez. O rico da parábola, ele teve Lázaro ali, ó, o mendigo o tempo todo falando para ele, mandava para ele a mensagem. Mandava o tempo todo para ele a mensagem, olha, busca Deus, sirva a Deus, crê em Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Ele ouvia, dizia, peraí, o que esse mendigo quer? Quem é esse mendigo para falar o que é certo, o que é errado para mim? Moral da história, todo mundo já sabe. Onde é que ele foi parar? Quando ele morreu, no inferno. E o Lázaro, mendigo, quando morreu, foi amparado por quem? Pelos anjos. E recebeu aquele abraço de Abraão. Você sabe o que é receber um abraço de Abraão no reino dos céus? É para qualquer um. Não é abraço de pastor, de homens, não. Claro que um abraço é sempre bom, um abraço é bom demais. Se dá um abraço em quem ele considera, ele respeita, ele trata sério. Agora, um abraço de Abraão, meu irmão, é sinal de que você realmente chegou à recompensa maior. E aí, dali para frente, é só pegar a coroa, receber a coroa do mestre e comemorar para a eternidade a sua estadia na glória santa, na glória eterna, na Nova Jerusalém. Tá? Então, é a palavra que eu vim aqui dizer para você, que a última palavra é a de Deus. Não adianta você querer insistir. Pode continuar sendo rebelde, desobediente, bater de frente. Olha a varíola aí, como ela já está chegando. E não espere coisas melhores. Eu não posso chegar aqui para você e dizer assim, olha, sua vida vai mudar, você vai ficar rico, você vai prosperar, você vai arrebentar, vai dar tudo certo, você vai vencer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as coisas serão acrescentadas. Pronto, acabou. Você entendeu? Pronto. Priorize o reino de Deus, coloque ele em cima de tudo. Dá certo comigo, por que não pode dar certo com você? Não foi assim que Jesus ensinou? Eu vou ficar com qual? Com o que os homens dizem, com mensagens, com frases motivacionais, né? Frases motivacionais que eu vou arrebentar, que eu vou prosperar, que eu vou crescer, que eu vou ter isso e aquilo. E vai ficar tudo aí minha salvação. Eu vou ganhar o mundo todo, tá? Eu vou ganhar o mundo inteiro, né? E a minha salvação vai ficar como? Davi, quando ele se arrependeu, ele não estava preocupado com o título de rei, não. Lá em Salmo 51, ele não estava preocupado com o título de rei, não. Davi, ele estava preocupado, foi com a salvação dele. Pai, não se lembre dos meus pecados e das minhas transgressões. Eu pequei sim, pai. Pequei sim, mas eu venho aqui reconhecer, admitir e pedir perdão para o Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu quero o teu perdão. Sem o teu perdão, pai, eu estou perdido. Não estou nem aí para título de rei, não. Ao contrário de Saul. Saul errou, em vez dele se arrepender para ele ter uma chance também, não. Ele estava preocupado era em deixar de ser rei. Porque Davi ia ocupar o lugar dele. Ele já estava preocupado, foi com isso. Tem muitos que estão preocupados com cargo, com título, titularidade. Grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas. Cargo de obreiro, cargo de pastor, cargo de bispo. Grandes coisas. Grandes coisas. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí, meu irmão. A Bíblia fala que no céu vamos ser como os anjos. Lá no céu ninguém vai lhe chamar de pastor, de bispo, de obreiro, não. Entendeu? Ninguém vai lhe chamar lá por título, não.
Lembre disso. Lembre disso. Pior coisa vai ser chegar diante do Senhor e dizer: eu nem te conheço, quem é você? Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você anda praticando, anda fazendo. Em cima do altar, vestindo a farda de obreiro, de obreira, congregando, tomando santa ceia, né? Tomando santa ceia. Tem gente que toma santa ceia, bebe, fuma, usa droga, prostitui, rouba, adultera. Eis o motivo que muitos aí dormem são poucos, né? Fracos e doentes. Fracos e doentes, não poucos que dormem. Muitos aí que já estão dormindo o sono da morte há muito tempo. Por isso que Paulo falou: desperta, ó tu que dormes. Amém, amados? Passei um pouquinho, né? Cerrou. Paro por aqui. Espero que essa palavra possa ter lhe fortalecido. Quero orar com você. Vamos orar comigo? Você pode unir sua fé daí ou daqui. Você pode orar por mim também. Preciso. Sou carente de oração. Quero orar. Vou pedir a Deus para abençoar esse copo com água aqui. Que essa palavra possa ter lhe fortalecido. Se você considerar que essa mensagem foi útil para a tua vida, é importante, foi edificante, então, por favor, tá? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém, irmã Silvana. Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Verdade, irmã Maria. Irmã de Virgem, Deus abençoe a senhora também. Irmã Jeane, pastor Avelino. E todos os irmãos que entraram, que estão assistindo, a missionária Fátima, a irmã Dene, irmão Lucival, boa noite, paz. Bom, obrigado a todos aí pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua paciência. Vamos falar com Deus? Preparei um copo com água, vamos apresentar esse copo de água ao Senhor. Se você estiver sentindo alguma dor, alguma enfermidade, algum incômodo, se você está precisando de uma resposta de Deus, vamos crer que Deus ele pode abençoar esse copo com água aqui. A Bíblia fala: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Se a gente crê nessa palavra, Deus ele pode realizar isso, tá certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido, maravilhoso, bondoso, poderoso. Gratidão a Ti, Senhor, por todas as coisas. Eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã, esta pessoa que acompanhou comigo essa transmissão, essa palavra. Esperou até agora por essa oração. Alguém que está agora do outro lado, sofrendo, abatido, cansado, desesperado, atormentado. Alguém que está com dúvida, meu Pai, até mesmo da salvação. Alguém que está agora passando por um conflito. Alguém que está sonhando, tendo pesadelos direto, constante. Morrendo, chorando, perdendo tudo. Pai, eu oro também ali pelas famílias e vítimas das famílias ali de Pernambuco. Que o Senhor, meu Deus, possa alcançar aquelas pessoas que estão desaparecidas. Família dos que estão desaparecidos possa ainda ser encontrado com vida, que eu espero, tenho esperança. E os que perderam sua vida, sua família seja consolada. Que o Senhor não deixe, meu Pai, que nenhum aguaceiro espiritual venha passar pela nossa casa, e nem tampouco aguaceiro físico, também como aqueles ali estão sofrendo. Nos protege dessa varíola aí que está aí agora assolando, e também do Covid que ainda está aí. Nos guarda, meu Pai, guarda a nossa alma, guarda a nossa vida. Abençoa este copo com água, coloca o teu poder. Quem estiver sentindo algum sintoma, doente, fraco, abatido, cansado, quem beber dessa água, seja liberto, curado, abençoado. Receba o teu poder, meu Pai, através da fé, por meio deste copo com água. Entrego essas pessoas que entraram e saíram, aqueles que ficaram até o fim, nas mãos poderosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declara a bênção do Senhor, um milagre, que tudo que estava dando errado venha dar certo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Beba da água com fé. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, seus caminhos, tá? E sempre que seu irmão puder, tiver aqui condições de tempo, eu vou ter o maior prazer de chegar aqui e trazer uma palavra para compartilhar com todos vocês, tá bom? Não perca o foco, não desvie a sua atenção de Deus. Tudo que o diabo quer distrair você.
E ele vai tentar te distrair de diversas formas, colocando moleza, cansaço, vai enviar pessoas no seu caminho para poder te tirar do foco. Quando você tiver que ler a Bíblia, orar, jejuar, fazer qualquer atividade espiritual sua, rotina, não deixe que ninguém atrapalhe, não. Deixe não, porque o diabo usa. A Bíblia fala que não é de se admirar que até Satanás se transforma em anjo de luz. Então vai ter pessoas que você até considere que vai ser usada pelo mal para tentar roubar sua bênção. Cuidado, não aceite não. Não aceite não. Entendeu? Quem sabe da sua dor é você que está gemendo. Então, na hora que você tiver que cumprir com alguma obrigação com Deus, então diga para a pessoa que te procurar e querer te atrapalhar que agora você não pode fazer nada por ela não. Que você primeiro vai cumprir sua obrigação com Deus, depois você faça por ela o que tiver alcance fazer, seja na hora de você ir para o seu culto, seja na hora de você buscar Deus da forma que você tenha buscado. Priorize Deus. Quando você prioriza Deus, Deus ele prioriza vocês, tá bom? Deus abençoe, gente, me ajuda aí a crescer a página, compartilhando se você puder, quiser, edificou. Então, de graça receber, de graça dai. Deus abençoe. Beijo, um abraço a todos vocês e obrigado pela sua audiência e paciência aí, de ter me aturado, me escutar aqui até agora, até o final. E sempre que a gente vem aqui vai ser para isso aí, para exortar, admoestar, redarguir e falar o que Deus mandar. Se for cajado é cajado, se for brasa é brasa, não é isso? Porque a verdade conhecereis, ela libertará. Conhecereis a verdade, ela libertará. Nada melhor do que a verdade. É melhor uma verdade que conforta do que 10 mentiras que consolam, né? Ou melhor, é melhor uma verdade que dói do que 10 mentiras que conforta. Não é isso? Tem pessoas que gostam mais de ouvir a mentira. Então é melhor uma verdade que dói, machuca, mas corrija a gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Um ótimo final de mês para vocês aí nessa terça-feira, dia 31. Nós estaremos aqui às 15 horas e às 19 horas. Que bom se eu pudesse ter todos vocês aqui por perto para a gente congregar junto, né? Mas, glória a Deus por isso. Por enquanto a gente vai se vendo por aqui. E Deus ele vai nos dar direção, vai nos dar sabedoria que a gente precisa para vencer, né? Vencer o pecado, vencer o inferno, vencer os levantes, vencer tudo. E chegar até a glória, o reino dos céus, a glória de Deus. Um abraço, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até breve, hein? Vou estar sempre mandando notificação aí para vocês. Deus abençoe. Vai ficar gravado aí, tá? Quem quiser é só assistir lá que tá tudo gravado.